Olha só quem chegou por aqui! Finalmente o seu livro chegou! Este aqui é o livro físico da Thelma Nascimento, em que nós fizemos toda a configuração em uma plataforma de impressão sob demanda. E o que significa isso, Maisa? Significa que o meu cliente, a Thelma, ela não vai precisar depender um estoque que ela mesma tem aqui no Brasil para vender seus livros por aqui. Olá, eu sou a Maisa e aqui na Mentor Autor nós ajudamos profissionais que querem escrever seu livro para projetar a sua autoridade. Nós ajudamos o profissional desde a concepção da ideia do livro, passando ali pelo processo de lançamento e ranqueamento na Amazon, até mesmo a publicação desse livro físico. Isso porque a Thelma mora na Austrália. Ela veio para o Brasil para fazer o lançamento do seu livro físico. Inclusive, eu vou deixar o link aqui desse vídeo onde nós mostramos um pouquinho dos bastidores do lançamento do livro dela. Mas uma vez que ela volte para a Austrália, vai ficar muito complicado e também muito caro ela fazer o envio dessas cópias para os leitores dela aqui no Brasil. Então, qual foi a solução que a gente trouxe para o caso da Thelma? É inscrever o livro dela em uma plataforma de impressão sob demanda, em que ela poderá apenas vender o livro utilizando um único link e ela vai terceirizar todo o trabalho de impressão e logística a uma outra empresa. Então não vai depender dela para que esse livro chegue aos leitores. E esse livro aqui, então, eu fiz toda a parte de configuração nessa plataforma, inclusive eu te mostro passo a passo de configuração neste outro vídeo. Então você poderá fazer sozinho ou então você pode contratar os nossos serviços como a Thelma fez. Ela falou: Maisa, quero deixar sobre responsabilidade de vocês, então eu confio em vocês para fazer tudo isso para mim. A Thelma tá com a gente desde o início, né? Então na Mentor Autor, ela passou pelo processo da mentoria de escrita, depois a gente fez todo o desenvolvimento do projeto editorial do livro digital dela. Nós fizemos também a mentoria de lançamento e ranqueamento na Amazon para que a Thelma tivesse a oportunidade de entrar na lista dos mais vendidos da Amazon. E depois a gente fez o projeto editorial do livro físico dela. Então a Thelma, na verdade, já tem o livro físico. Esse aqui foi o que a gente fez por gráfica, com uma tiragem para que ela pudesse fazer o lançamento do livro físico e também para que ela vendesse as primeiras unidades e ela tivesse ali para presentear pessoas estratégicas, para presentear mentorados e fazer essa venda no geral. Mas, uma vez que ela retomasse a Austrália, ela precisava de uma saída, ela precisava continuar vendendo seus livros físicos, mas de forma que ela conseguisse terceirizar essa parte do processo da impressão e também o envio, né, toda a parte logística. E é exatamente isso que essa plataforma faz. Então, aqui está, ó, ele chega aqui para mim, eu vou fazer um unboxing com vocês. Ele chega aqui para mim por Sedex. Aqui em casa eu moro numa área rural, né? Então eu moro na serra, nas montanhas. Então o processo de chegada disso para mim é um pouquinho mais demorado do que se eu estivesse num grande centro urbano, por exemplo. E ele chega num papel plástico que protege o nosso livro e também o plástico bolha. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, então ele vem bem protegidinho. Para além do plástico bolha, o livro também vem com o shrink, que é esse plastiquinho que envolve o livro aqui. E vamos lá, primeiras impressões. Eu notei que a cor mudou um pouquinho. A cor mudou um pouquinho. O que a gente imprimiu na gráfica, ele tem um azul mais escuro e esse aqui é um tom um pouquinho mais claro. Não acho que isso seja um problema, tá? É só porque eu realmente tenho acesso às duas cópias, às duas versões, né? Digamos assim, as duas impressões é que eu consigo ver, mas isso não diminui em absolutamente nada a qualidade do livro. Com bastante cuidado, eu vou abrir aqui com a tesoura. Vou tirar essa camada plástica para a gente ver dentro.
Isso aqui a gente chama de boneco ou prova física. Antes que a Thelma comece a vender o livro propriamente dito, nós fazemos uma prova física desse livro. E essa prova física é importante, porque é nesse momento que você vai entender se realmente todas as configurações que você fez lá na plataforma, elas serão aplicadas, se está tudo bem com o seu arquivo, se não tem algum erro, se não tem algum tipo de corte que está prejudicando a qualidade final desse livro. Então isso é muito importante que você faça. Então é um investimento, mas é um investimento que vale muito a pena. Inclusive na plataforma, muitas vezes você consegue comprar a preço de custo, né, esse seu primeiro livro ou algumas unidades. E não se esquece que neste tutorial aqui eu te ensinei então passo a passo da configuração. Você pode fazer sozinho, eu te ensino nesse vídeo, ou então você pode contratar os nossos serviços e nós vamos fazer todo esse processo para você. Inclusive a conferência desse livro. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para você essa conferência, mas é claro que ela não termina aqui. Ela ainda vai passar por uma conferência minuciosa de toda a nossa equipe. Então vamos lá, primeiras impressões. Como eu falei, ele é mais clarinho, né? Mas com relação, ó, temos lombadas perfeitamente alinhadas aqui na capa. Aqui também tudo certo, não cortamos, né, de repente a imagem da autora, não foi cortado nenhum tipo de texto, então as configurações da lombada, tudo certo. Relação à paginação, a princípio tudo certo. Com relação ao tamanho da fonte também não vejo nenhum problema. E claro, como eu mencionei, a gente vai fazer uma conferência minuciosa, né, para ter certeza que nenhum erro vai passar, para que não chegue nenhum livro, por exemplo, com algum corte que não deveria existir. Mas, a princípio, eu estou muito feliz com o resultado. Nós utilizamos aqui, ó, o papel amarelinho, né, que é esse papel que traz um conforto visual para o leitor muito maior do que o branco. Por enquanto, estou maravilhada com o resultado e eu acredito fortemente que vale muito a pena você ter essa opção de impressão sob demanda. Algo muito importante com relação ao livro físico impresso na gráfica, uma tiragem, para quando você decide ter a impressão sob demanda. Normalmente, pelo menos aqui na Mentor Autor, os livros físicos eles saem com um código de barras. Esse código de barras também traz o ISBN do livro, né? Que é feito ali um cadastro pela Câmara Brasileira do Livro. Esse código de barras, ele não deve estar presente na versão que você for utilizar do arquivo de capa do seu livro físico da impressão sob demanda. Por quê? Porque na impressão sob demanda, a própria plataforma precisa colocar um código de barras nesse livro. E se você deixar esse código de barras, vai ficar essa confusão em que você vai ter dois códigos de barras para um mesmo livro. Isso não é profissional, isso não é correto que seja feito. Então eu sugiro que você peça para o seu capista ou para a pessoa ali que você contratou para fazer todo o projeto editorial, que ela te envie uma versão dessa capa sem o código de barras. E claro, se você por acaso ainda não fez o projeto editorial do seu livro, você ainda não fez a capa do seu livro, você pode contratar os serviços da Mentor Autor. Inclusive, essa capa aqui do livro Me Escuta, da Thelma Nascimento, ela é uma das minhas queridinhas, porque ela tem um encanto tão grande, né? Ela fala sobre crianças serem ouvidas e como elas devem ser ouvidas. E na capa ela mostra a menininha, né, olhando para a mãe. E aí aqui na quarta capa a gente tem a menininha crescida já, abraçada com a mãe. Então eu acho que é de uma delicadeza. Inclusive esse nosso capista, ele já fez capas de Pequeno Príncipe e Agatha Christie aqui no Brasil. Então a gente tem muito orgulho de todos os nossos colaboradores. Retomando, então quando você for mandar o seu livro para a plataforma de impressão sob demanda, lembre-se sempre de que ela não tenha o código de barras, porque a própria plataforma vai gerar o código de barras automaticamente. Eu deixo aqui na descrição também para você um checklist estratégico para que você tenha o passo a passo de todas as informações que você precisa compilar antes de fazer o processo de configuração do seu livro na plataforma. E eu também vou deixar aqui o passo a passo para você configurar o seu livro.